E eu voltei em cima daquele rio. E eu agora vi Jesus em cima daquele rio. E ele me segurou, igual segura-se uma criança. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vejam comigo o que Deus mostrou ao pastor Joaí. Preste muita atenção, irmãos, e vocês ficarão impactados com tudo isso. Preste atenção. Eu ouvi com atenção, abri os olhos. Quando abri os olhos, parece que tinha tirado o telhado da casa. E o sol do meio-dia estava dentro do quarto. As paredes estavam reluzentes. Eu olhei e vi um moço de branco, um ser de branco, um anjo, de pé, ao lado da cama. E já disse a terceira vez, levanta-te. E quando eu fui me levantar, eu me assustei. Porque só levantou eu, meu corpo ficou debaixo da coberta. Eu fiquei muito apavorado. Isso é engraçado, eu estou aqui e o meu corpo está lá debaixo da coberta. Eu vou me apalpar agora, mas eu sou só um espírito. Mas eu fiz isso assim, ó. Engraçado, meu corpo está lá, eu estou aqui, eu tenho outro corpo. E eu me olhei, eu estava com as vestes brancas. E esse anjo disse, vem comigo, e me pegou pela mão. Quando segurei na mão dele, ele me conduziu a uma velocidade tão incrível que não tem como explicar. Só que quando nós começamos a voar, eu me preparei para sair andando para fora, mas nós subimos automaticamente. Aquilo foi tão real que eu somei, nós vamos bater no teto da casa, porque parecia que tinha tirado o teto da casa pela claridade, mas estava tudo ali, tudo era normal, eu via tudo, eu via a cama, eu via as paredes, eu via tudo, só que a claridade era muito grande, muito intensa dentro daquele quarto. E quando a gente passou por aquele telhado, nós passamos por uma dimensão, uma nuvem de muitos demônios, eram espíritos malignos, de todas as formas e de todos os tamanhos. E eu fiquei apavorado com aqueles demônios, eram tantos, igual um enxame de abelha, aquilo fervia no ar de todos os lados. E esse anjo tinha uma espada na mão, uma espada de fogo. E conforme ele levava aquela espada, aqueles demônios se abriam alas e nós passamos por aquela nuvem de demônio. Quando passou aquela nuvem de demônio, brilhou um novo sol, que não tem nada a ver com o nosso sol. Era um novo sol, um lugar tão lindo, tão especial que não tem como explicar. Eu me lembro que aquele anjo chegou na minha frente e eu ia atrás dele. Quando ele chegou, ele pousou num novo planeta, novo céu e nova terra. Quando ele foi andando, eu cheguei, meu Deus, eu vou agora bater no chão, como que vai ser? Mas na verdade, eu senti o meu corpo, mas não existia gravidade. E eu cheguei e fui andando atrás daquele anjo e começamos a caminhar na direção do rio da água da vida. Aleluia! Existe um lugar que Deus preparou para mim e para você. Caminhei em direção ao rio da água da vida. E eu vi do outro lado desse rio. Eu vi um lugar onde não tem explicação. Onde estão aqueles que morreram em Cristo. Era no outro lado desse rio. Muito lindo. O lado de cá desse rio era um lugar também muito especial, muito lindo. As árvores, as folhas das árvores eram verdes, não existia nenhuma folha sequer que fosse assim, que estivesse morrendo. Era vivo, aquilo era muito lindo, aquela grama que não tem como você explicar, não tem palavras. E esse ser caminhou na direção daquele rio, o rio da água da vida. Eu não conhecia o mar, mas aquele rio era vivo, ele se movimentava aquelas águas para todos os lados, e aquele rio me amava, é uma coisa muito gloriosa. E quando aquele anjo começou a passar por cima das águas, eu parei, eu digo, eu vou me apalpar, o meu corpo ficou lá na terra, eu vou me apalpar, não é possível, e eu me apalpei de novo, eu fiz assim, ó. Meu corpo ficou lá na terra, que a gente estava muito longe. E eu estou aqui. E ele disse para mim, não temas, segue-me. A gente lá na roça nunca ouvia falar essa palavra, não temas, e nem a palavra seguir. A gente dizia, vem atrás.
E ele: segue-me. Eu disse: para eu ir atrás dele. Mas lá na terra, eu tenho que nadar. Como é que eu vou andar por cima das águas igual ele? Não temas, segue-me. Irmãos, é tão impressionante que quando eu duvidava, eu automaticamente parava de andar. Era tudo automático. Mas quando ele dizia: não temas, segue-me, eu dizia: eu tenho que andar, eu já começava a andar, eu já estava junto dele novamente. É muito impressionante o que Deus preparou para nós. E esse anjo agora andando por cima das águas, eu comecei a andar por cima das águas também. Mas quando chegou no meio do rio, eu disse assim: se eu passar para o lado do rio, eu não volto mais para a terra. Foi o que eu entendi. E eu disse: eu não posso morrer agora. E o que mais me apavorou, que me deixou apavorado, foi que eu olhei para as minhas mãos e eu vi que as minhas mãos estavam vazias. Eu fiquei muito apavorado. Eu fiquei com muito medo, um terror terrível. À medida que eu fiquei com medo, esse rio desapareceu e se abriu-se um abismo e eu fui sugado para o inferno. E eu comecei naquela queda livre, eu comecei a gritar: Deus, me socorre. Mas a minha voz não fazia eco, não fazia som. Eu gritei a segunda vez: Deus, me socorre. Então eu me lembrei do textuário da escola bíblica dominical. E disse-lhe Jesus: ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o Espírito Santo, irmãos, ele me fez lembrar que eu tinha que clamar por Jesus. E eu disse então: Jesus! Eu não acabei de dizer Jesus. A minha voz também não fez eco. Mas eu não acabei de pronunciar Jesus. Aquele abismo se fechou. E eu voltei em cima daquele rio. E eu agora vi Jesus em cima daquele rio. E ele me segurou, igual segura-se uma criança. Assim como segura essa Bíblia, ele me segurou. Mas eu vi as mãos dele, eram furadas aqui. Eram furadas assim. Tinha marcas. Quando ele me pegou, a sua veste, a sua manga era mais larga, assim, branca. Sua roupa era branca. O seu rosto brilhava mais do que a luz do sol. Eu não pude ver o seu rosto. Eu não pude ver o seu rosto. Seu rosto ficou transparente. Eu quero dizer para você. Você às vezes está apavorado porque alguém vai morrer, alguém vai embora com Jesus. Não te apavore. Não te apavore. Feliz é aquele que morre do Senhor. Eles terminam a labuta aqui.